Eu sou a pastora Rosângela, do pastor Carlos. Amém. Um mês de casados. Já dizia de namoro. Sempre vamos ser eterno namorado. Um mês de casado para a glória de Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Amém? Ninguém vai pregar não, tá? A gente está trazendo só uma palavra para a igreja. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Diz assim mesmo, igreja: tendes selado o escrito. Desculpa. Capítulo 3, do versículo 14. Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Vamos repetir nesta noite. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Sente, por gentileza. A Escritura, ela nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O amor de Deus por cada um de nós, o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela obra. Esse é o amor. Quando existe o amor, ele quebra as barreiras. Quando existe o amor, existe a paciência. Quando existe o amor, ele não arde em ciúme, porque a base de um relacionamento é a confiança. Se eu amo, eu confio. E a base desse relacionamento é a minha confiança, é o amor que eu tenho pela minha esposa, é a confiança que eu tenho na minha esposa. Quando nós abrimos nossos lábios para falar do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse o amor, de nada nos serviria. Então o amor, ele suporta. Então é noite de nós declararmos, não só declararmos o amor, mas sim praticar o amor. Aleluia. Não só em palavras, mas sim em gesto e em atitudes. Se eu digo que eu amo, não só de lábios, mas de atitude. Aleluia. Se não tiver atitude,
As minhas palavras de amor o vento leva. Hoje, eu posso dizer assim que tem muitos relacionamentos que estão a desejar o nosso adversário. Sabe que Salomão, ele nos fala, lá no livro de Cantares, no capítulo 8, do versículo 8, que o amor é mais forte do que a sepultura. É o amor. É quando eu digo que eu amo, eu respeito, caminhamos juntos, de mão dadas, porque eu amo. E se eu amo, nunca vou largar. Se eu amo, nunca vou trocar. Se eu amo, sempre vou respeitar. Se eu amo, vamos chorar juntos. O nome do Senhor ser glorificado. O nome do Senhor ser exaltado. Hoje, é difícil você encontrar casais andando assim. É difícil. De mão dadas. Quando não é ela na frente, é ele na frente, ela lá atrás. Vou lhes contar uma história nesta noite sobre o amor. Uma certa vez, um jovem, ele começou a caminhar na presença de Deus e viu uma jovem muito bonita, de olhos verdes, branca, loira, de camisas quadriculadas, cheia do ouro, cheia da prata. Ele olhou para ela e disse a si mesmo: você vai ser a esposa dele. Caminhava todas as noites, quando terminava o culto, eles iam para a praça. E uma certa noite, ele chegando na praça, ela olhou para ele e disse a si mesmo: meu amor, meu filho, meu querido, meu amado, meu gostoso. A noite estava linda, céus estrelados, uma lua cheia. Ela olhou e disse a si mesmo: eu quero ouvir dos lábios do meu namorado, do meu futuro esposo, palavras lindas. Ela pergunta para ele se meu amado olhou para a lua e disse assim: o que é aquilo ali no céu? Ele olhou para ela e disse a si mesmo: aquela lua está simbolizando o brilho, o resplandecer da luz dela, o meu amor por você. E as estrelas? As estrelas são testemunho deste meu amor que eu tenho por você. Minha filha, minha linda, minha amada. Amor. Casaram. Tiveram muitos filhos. E foram morar no interior. E uma certa noite, na caminhada, indo para a igreja, um filho segurando na mão esquerda, outro da direita, outro segurando na orla das suas vestes, e ela na frente, e o seu esposo lá atrás. Seu esposo lá atrás,
Ela olhou para o céu e viu o céu bonito, a mesma lua que ela viu naquela noite, a qual o seu esposo, a qual o seu futuro esposo tinha feito declaração de amor para ela. Ela parou e falou para si mesmo: e se eu vou ver se o meu esposo ainda tem palavras bonitas de amor para mim. Ela olhou para trás e disse a si mesmo: Alfredo, João, Antônio, Carlos, o que é aquilo ali no céu? Olha a resposta que ele dá para ela. Quando ela pergunta: amor, o que é aquilo ali no céu? Ele dá a resposta para ela e diz a si mesmo: não está vendo que é uma lua só múmia? O relacionamento, quando ele cai na rotina, ele se desgasta. O relacionamento, quando ele cai numa vida rotineira, ele se quebra. Mas a palavra de Deus nos ensina quem é o provedor é o esposo. Mas se não vem do esposo, a palavra de Deus diz assim mesmo, que a mulher sábia edifica a sua casa. Tem que haver isso. Tem que haver conversas, diálogos. Tem que ter amor. Se não tiver o amor, o diabo entra e acaba. Aí usa uma palavra que diz a si mesmo: eu não amo mais a minha esposa. Ou a esposa diz: eu não amo mais o meu esposo. Nós estamos congelados dentro de casa. Porque o relacionamento caiu numa vida rotineira. Eu sempre uso esta palavra e digo a si mesmo que uma mulher, ela tem mais de 1000 armas para conquistar o homem. Isso é fato. Uma mulher tem mais de 1000 armas. Vou falar uma coisa para você aqui. É encontro de casais, é uma noite de amor, é noite dos namorados. Vou falar uma coisa para você aqui. Isso não é só vida conjugal na cama. Isso é fora. Uma certa vez eu escutei dos lábios de um homem. Ele disse a si mesmo: eu só chamo de amor. Ele só chama de amor para a esposa dele. Deus, ele tem o poder de quebrar esse jugo da indiferença. Para que o amor, como diz Salomão, ele é forte. O amor, ele é forte, mais forte do que esse culto. Ele está dizendo, é mais forte que a morte. Meu casamento não vai acabar. Meu relacionamento não vai acabar porque existe amor. Tem amor, tem atitude. O nome do filho disse a si mesmo, quando eu cheguei na eletrônica dele, ele disse a si mesmo: o pai dele e a mãe dele são 2 irmãos dentro de casa. Que testemunho bonito, né? Vidas conjugais quebradas. E você, que não tem namorado, você está solteira, Deus está preparando
Deus está trabalhando. E quando Ele te entregar, seja sábio. E trate com amor, com carinho, com respeito. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que o nome do Senhor venha a ser exaltado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, sobre os teus ideais. Não seja como aquele jovem. Só tinha palavras bonitas no começo do relacionamento. Tinha palavras bonitas no começo até. Pode estar velhinho. Bem velhinhos. Mas está aqui, ó. De mão dadas. Juntos. Falando a mesma língua. O mesmo propósito. Porque todos que casam fazem um juramento, não faz? Amar, cuidar, respeitar. Até o final do ano? Até a morte, meu querido. Até a morte. Então Deus, Ele tem promessas na vida daqueles ou daquelas, né, que estão solteiros em nossas vidas. Nós que somos esposos, depois a postura do meu amor natural. Nem Jesus. Vou falar uma coisa para você, igreja. De mim, vou falar de mim. Quando eu casei, a pastora Rosângela, teve uma mulher. Eu me assustava quando eu olhava para a aliança do meu dedo. Não é de pavor nem de medo. Era um choque da realidade que eu tinha me casado. Aleluia. Porque tudo aquilo que Deus fala, Aleluia. passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. É de se cumprir na tua vida. Aleluia. As bênçãos há de se cumprir no teu relacionamento. É maravilhoso, é glorioso. Todos nós estamos aqui nesta noite. Deus tem coisas especiais para tratar com cada um de nós. Aleluia. Sobre relacionamento, sobre vida conjugais, sobre essa noite chamada amor. Aleluia. Dia dos namorados. Para mim, Glória todos a os dias é dia de namorado. Porque todos os dias eu amo. Todos os dias eu beijo, eu abraço, eu cheiro. Aleluia. Se não beijo a flor. Bem, Amém. quero falar algo para a pastora. Meu amor. Disse para ela se eu quero memorizar algo. Quero falar para você nesta noite. As maravilhas de Deus. Esse dia dos namorados. Eu agradeço a Deus por esse você, por ter colocado você na minha vida. Tudo aquilo que eu pedi para Deus, Deus preparou o cenário. Você, meu amor, te amo. Eu falei para Deus, eu disse, Deus, quando o Senhor me der minha esposa,
Se eu pudesse dar todos os dias uma rosa para minha esposa Dani, Aleluia a Deus. no chão, mas aqui não tem. Só fruteiro. Só fruteiro. E eu gosto, uma coisa que eu gosto, de dar flores. Principalmente para a mulher que eu amo. Aleluia. Sempre vai ser você. Amém, Jesus. Todos os dias. As minhas orações. Peço Deus renovar a cada dia o nosso mundo. Para que ele não venha cair na rotina. Aleluia. Prometo falar rápido. Então, gente, relacionamento não é fácil. Mas o Senhor não disse que seria fácil, né? Mas uma coisa que eu tenho para dizer para a igreja essa noite é que tudo que Deus faz é com propósito. Aleluia. Até o que você está vivendo hoje. Né? Cada casal com uma situação, cada solteiro com uma situação, cada noivo com uma situação, mas Deus tem propósito. Aleluia. Às vezes você está vivendo uma situação hoje dolorida, está triste, está abatida, uma situação dentro de casa e muitas vezes não sabe o que fazer ou por que está acontecendo isso. Deus está dizendo para você essa noite que em tudo Ele tem propósito. Se você tiver que decidir hoje, decida amar. Aleluia. Decida amar essa pessoa que está te causando um problema dentro da tua própria casa. Porque Deus, Ele vai com certeza, eu não tenho dúvida que Ele vai cumprir a promessa. Aleluia. Independente do cenário que você está vivendo hoje. Muitas vezes a gente olha e acha que acabou. Independente da tua idade. Independente da situação. Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Então, para você que está ainda solteira, calma. Há poder nas tuas palavras. Aleluia. Eu acho que isso eu nunca falei para ninguém, eu falei uma vez só. Todos os anos na festa da igreja, eu sentava na cadeira e ao lado, automaticamente era para estar o meu esposo. Eu sentada ali, eu profetizava, Senhor, aqui do meu lado vai sentar meu esposo. Todas as vezes que eu estava no altar, acontecia a mesma coisa. Eu não sentava na cadeira do meio. Eu sentava na cadeira lá na ponta. Por quê, pastora? Porque a cadeira do meio é do meu esposo. A cadeira do meio é do meu pastor. No momento de 8 anos divorciada, 8 anos sozinha, Deus, Ele fez promessa para mim. Dentro desse quarto, Deus falou. E Deus fez. Então, uma coisa eu digo, esse Deus, ninguém explica a Deus. Deus é Deus de surpresas. O mais espiritual de todos vai se espantar quando o Senhor cumprir a promessa na tua vida. Aleluia. Não questiona. Vive o momento da promessa. Porque o teu processo é você e Deus. Aleluia. Então, na promessa, vai ser você e Deus. Só tem um porém. Existe um banquete. E quando chega o dia e a hora do banquete, não vai ser só você, o esposo e Deus, mas todos, principalmente aqueles que não acreditavam em você. Aleluia.
Deus ele vai te honrar. Aleluia. Quando você faz uma aliança com o Senhor, é diferente, igreja. Deus ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Então não desiste. Ser feliz. Cumpre teu ministério. Sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Porque Deus, ele sempre vela pela sua palavra. Aleluia. Hoje, eu posso dizer que eu não sou uma mulher mais desamparada. Hoje eu tenho um esposo. E durante esses anos, sozinha, eu orando a Deus, apareceram pessoas no meu caminho. Mas tipo, um era levita, um era músico, e eu orando a Deus. Eu disse, Deus, não é, né? Eu quero um pastor. Eu disse para Deus, Senhor, eu quero um pastor que venha somar com o meu ministério. E para a glória de Deus, o Senhor trouxe o pastor Carlos. E nós estamos aqui. Antes do Senhor olhar para o teu coração, é uma totalidade. Porque Deus, ele zela pelos seus. Ele vai honrar a cada um de vós. Ele vai honrar, porque ele é Deus. Então, ame primeiro esse Deus. Segundo, ame a sua obra. E deixe que esse processo que você está vivendo hoje, ele está de braço. Esse processo está de braços com a promessa. Aleluia. Teve processos na minha vida. Processos esse que vocês não sabem. Nem tudo eu falei para vocês. Processo de dor, de gemido. Mas nesse processo, eu estava de braço com a promessa. Hoje, o Senhor me entregou a promessa. Sabe a mulher quando está para dar a luz? Ela sente dores de parto, não é isso? Mas quando a criança nasce, igreja, é tanta alegria que ela já nem lembra mais. É isso que vai acontecer com todos que estão aqui. Aleluia. Você que está orando para casar, você que ainda não casou, você que teu esposo está trazendo problemas, faz parte. Tem processo, mas tem promessa. E a promessa está aqui. Aleluia. Deus me uniu como pastor, para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Amém? É perfeito? Não. Há o casamento perfeito? Não. Mas o amor é o que vai nos ajudar a seguir em frente. Aleluia. Para a glória de Deus. Glória. Amém, igreja? Amém. Amém? Fique em pé. Porque você está pedindo um namorado, porque você está pedindo um noivo. Deus, a primeira coisa que ele vai ver, sabe o que é, igreja? É o teu ministério. Aleluia. E ele não vai te dar qualquer coisa. Deus sempre dá o melhor. Nós, muitas vezes, fazemos muitas coisas quando nós estamos lá fora. Né? Erramos por não conhecer as Escrituras. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra, sabemos que existe um Deus que cumpre promessas e trabalha com propósitos, Ele não vai te deixar envergonhado. Aleluia. Mas a preocupação de Deus em relação a mim e você é o ministério. Falei para minha irmã, a minha maior alegria é que Deus colocou do meu lado aquilo que eu pedi, um pastor. Eu não pedi ouro, eu não pedi prata, eu não pedi dinheiro, eu não pedi bens materiais. Tudo isso eu já vivi. Não, Senhor, eu amo fazer a obra, eu amo a igreja, eu amo te servir. Eu preciso, Senhor, de alguém que fale a minha língua. É tão gostoso, igreja, você ora junto com a pessoa que você ama. Eu estava passando mal. Ele entrou no quarto. Eu ia apagar nessa hora. Ele só fez colocar a camisa, botou a mão na minha cabeça e expulsou todos os campos. E eu estou aqui, para a glória de Deus. Isso é muito importante, igreja. Deus, quando Ele trabalha, Ele não trabalha pela metade. Você que está solteiro, olha para mim. Deus não trabalha pela metade. Independente do que você está vivendo hoje,
Não te entristece. Deus está te preparando para essa hora. Deus está te preparando para subir nesse altar e testemunhar que Ele faz. E Ele não dá qualquer coisa. Deus, Ele dá o completo, o todo. Vocês não estão recebendo, né, igreja? Amém. Vocês já vão comer. Amém. O que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer melhor na de vocês. Sabe o que eu achei bonito nesse pastor aqui daqui do meu lado? A atitude. Primeiro dia que ele pisou aqui, a primeira coisa que ele fez foi tirar o sapato do meu pé e fazer massagem no meu pé. Aí eu disse, Rossi, senta aqui do meu lado, que ele já começou pelos pés. Eu fiquei com medo de ficar só com ele aqui no altar. Porque ele pegou lá o meu pé estava inchado, que eu tinha pregado. Eu disse, não, você que pregou? Foi. Ele pregou. E eu estava aqui. Aí ele começou a fazer massagem. Rossi, fica aqui do meu lado, né? Igreja, meu relacionamento com ele, meu casamento, é tudo propósito de Deus, porque tudo foi diferente. Quando ele me levou na casa da família para conhecer a família dele, ele me jogou na cama. Ele começou a me beijar, ele gosta de beijar. Eu pedi um nome carinhoso, ele ultrapassa limites. Eu acho que eu empurro assim ele lá na cama. Para ele sair, sabe? Senão ele não sai. Igreja, quando chegou na casa dele, ele queria com força, sabe? Você sabe, né? Beijar, abraçar, calma. Não deixei, igreja. Eu vou falar assim. Não deixei, igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu fiz propósito, Senhor. Eu disse, ele só vai tocar em mim quando eu casar. Está aqui ele de prova, por isso que nós casamos não. Porque eu estava subindo nas paredes e ele estava já no cima do telhado. O arraial fica balançado. Às vezes eu começo com a roça, ela diz, não fala, menina, né? Tá vendo que tu tá atrasada aqui. Então, gente, é isso. Hoje eu sou feliz, nós estamos felizes com tudo que Deus tem feito na nossa vida e com o nosso ministério. Eu acredito que o melhor de Deus está por vir na minha vida e na vida de vocês também, tá, igreja? Então, toma posse. Amém? Quem está com fome? Os casados do lado, solteiros, misturados. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, porque meu Senhor, Rei da Glória, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem poder. A Tua palavra, Senhor, é eficaz. A Tua palavra, Senhor, faz efeito, Senhor. Eu creio, Senhor, Rei da Glória. Rei da Glória, vai ter festa. Eu creio, meu Deus, que Tu é o Deus do impossível. Então, Senhor, Rei da Glória, abençoa. Primeiramente, Santo e glorioso Deus de Israel, eu vou te apresentar as solteiras. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da luz, não fizeste, meu Pai, o homem nem a mulher, Senhor, Rei da Glória, para viver sozinho. Fizeste, Senhor, Rei da Glória, o homem e a mulher, Senhor, para se unir, para ser só uma carne, para ser osso de um só osso, meu Senhor, Rei da Glória. Então, nessa noite, doce, querido e amado Deus, que Tu venha entrar com providência, Senhor, sobre a vida, Pai, das Tuas filhas. Tu venha, Senhor Deus, abençoar. E doce, querido Deus de Israel, joga por terra todo impedimento, tudo aquilo que causa tristeza, dor, Senhor. É Deus, meu Pai, para suprir as necessidades.
És o Senhor Deus que dá brada ainda sobre a face da terra para abençoar, Senhor, vida e glória dos teus filhos e as tuas filhas. E nesta noite, meu Pai, eu te apresento os casais. Te apresento, Senhor, as vidas conjugais, a minha vida, meu Pai. As nossas vidas, Senhor, eu te apresento nesta noite. E cada dia, meu Pai, este amor venha florescer. E cada dia, Senhor, da glória, esse amor, meu Pai, venha dar frutos, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, para que a tua glória, Senhor, venha resplandecer, oh amado Deus, através do amor, Senhor, através, meu Pai, da confiança, do respeito, meu Deus. Paz, Senhor. Só um momentinho que a gente já vai se alimentar, tá bom? Como aqui só tem 1, 2, 3 casais, os casais vão ter que falar, né? Então eu vou chamar meu esposo aqui, vem aqui, Levi. Aí depois é o André e a Diagonisa Rosângela. Vem, amor. Tira o veloso da nossa mãe. Jesus. Todo veloso. É bom a gente falar de casais. Eu creio que tem gente aqui que já foi casado, já teve relacionamento. Mas dia 21 eu vou fazer 11 anos de casado. Né, amor? 11 anos que a gente vai fazer de casado. E no dia do meu aniversário, não, no dia do aniversário não no meu, né? De casamos no meu. O Luiz Daniel, acho que tinha uns 5 meses. Tinha uns 5 meses nós casamos. Então, junto, eu acho que é uns 20 e poucos anos que a gente tem que casar. Mas é muita luta, é muita provação, é muita peleja. O inimigo tenta frustrar nosso sonho, tenta frustrar tudo. Eu falo com meu marido, eu queria tanto que tu fosse meu primeiro homem, de tudo. Só que vocês, vou entrar numa pequeno detalhe com vocês que o Senhor fez na minha vida. Eu tive vários namorados. O homem em si lá fora, ele pega uma mulher e quer dar prazer para ela. É importante, é o prazer ou o gozo? Fala, entendeu? É importante o prazer ou o gozo? Uma mulher. Eu vi nessa novela nova aí, foi tudinho da minha vida. A Leila, ela disse assim, ela virou de costas e disse assim, é isso que as minhas amigas falavam tanto pra mim, a diferença do prazer e do gozo. Aí ele virou e disse, eu não acredito que não sai da minha casa. Você fez comigo isso. Aí eu pintei e mandei pro meu esposo. Ele se sentiu o cara, sabe? Mas é detalhe, isso é verdade. Mas eu sou. Um dia eu falei pra ele que eu nunca tinha sentido essa sensação, sabe? Nunca. Um dia eu falei aqui, eu subo num Monte Everest desse. Eu nunca tinha sentido isso, gente, nunca. Nunca. Eu sentia prazer, mas gozo totalmente diferente. Eu fiz sentir com ele, o Senhor me guardou de tudo, eu fiz sentir com ele. Eu subi desse Monte Everest. Esse cara foi. É o cara. Aquele cara que aquela mulher falou pra ele, ficou doido. Ele disse, não sai da minha casa. Ele ficou doido por ela e ela ficou, meu Deus, é isso. Ela teve 3 homens, gente. E só para aquele homem ela sentiu o gozo. É muito importante. Tem cara que quer dar o prazer, quer ser o cara. Mas tem homem que não faz isso. Se tu quiser cortar isso aí, tu corta, tá? Eu faço coisas que eu nunca imaginei fazer. Diz aí o que eu falei igual. Diz alguma coisa. Declara o teu marido. Surpreende ele. Pega ele dormindo. Quando ele se espanta. O meu nem precisa. Já foi. O meu não deixa nem eu dormir. Como é que é isso? Não, eu gosto que ele durma. Mas o meu não dorme. Pode dormir, querido. O trabalhar é meu. O meu não dorme. Gente, é muito bom ser casado. Aprendo, aprendo. É muito bom ser casado. A vocês aprenderem. Você
para aprender, para dizer o quanto eu amo Deus. Aprender. Só que uma vez, eu vou dizer um detalhe que eu não contei para ele. Quando foi no outro dia, eu chorei tanto, pastor. Tanto, Senhor, será que é eu que vou morrer? Eu não vou chegar no meu marido velho? Ou é ele que vai morrer? Eu não vou ver ele velho. Eu chorei muito. Eu disse para minha mãe, se um dia meu marido morrer, eu vou morrer atrás. É fato. Parece assim que eu e ele somos feitos assim, almas gêmeas. É como o pastor falou, a gente só anda assim, grudado. A gente faz conta, a gente é tudo assim, grudado. Meu filho menor disse, mas assim, ela é muito grudenta. Mas é assim. Só uma ligação, é só uma É assim, ligação. é só uma ligação, é uma carta. É uma sintonia, né? O presente que eu comprei hoje foi para uma pessoa que o Senhor falou tanto naquela loja comigo. Quando eu der o presente para essa pessoa, eu vou falar. Mas não queria expor para a igreja. Eu amo meu esposo. Eu disse para o meu filho menor, eu não gosto nem que ninguém olhe para ele. Não vai lhe olhar. Não vai lhe olhar. É demais. Eu não gosto, gente. Eu não gosto de toque, eu não gosto. Eu não gosto. Tinha uma aqui na igreja. Não é para ninguém olhar. Escuta, tinha uma aqui na igreja. De ouro, não olha. Eita, ela vinha assim nele, ó. Ela vinha assim nele. Aí eu dizia, meu Jesus, por que essa mulher está fazendo isso? Quando não, ela falava bem, tu tá cheiroso. Aí eu dizia, olha, Levi, eu acho bom essa mulher se afastar de ti. Por que ela tá te pegando? Ela estava dentro da igreja. Mas no meio da carruada que foi, o Senhor levou. Mas é muito bom ser amada. Ele me dá feito uma princesa. Faz cada coisa que eu tenho. Será que tudo isso é para mim? Mas muito obrigada. Como se o pastor falou, o Senhor ele dá de melhor. É o melhor que ele dá para nós. Pede o melhor do Senhor. Não pede. Pede o melhor, Senhor. Eu quero meu esposo assim. Assim eu quero. Ele vai dar do jeitinho que vocês querem. A minha casa eu vou passar com o meu esposo. Volta lá pra glória. Se pegou teu pai, vou te dar muita porrada. Porque eu sou assim, mas eu sou muito enjoado, sabe? Enjoado. Dá pra ver. Meus filhos, A Claudiane vai lá. entendeu? Eu sou muito enjoado, mas é assim. Sempre foi assim. Eu vejo que o casamento, para ele durar, ele tem que ter um diálogo, tem que ter o Senhor no centro. Amém. Porque se o teu casamento não tiver um diálogo, acabou. Ah, eu vou fazer e pronto. Ah, ela vai fazer e pronto. Não tem diálogo. Onde que está o Senhor no meio disso? Não tem Jesus no meio. Tem que haver concordância. Não uma concordância. Eu sempre falo com ela. Ela diz, olha, eu quero comprar isso. Eu falo, vou ver aqui se dá para comprar. Aí dá para comprar? Pode comprar. Porque eu vejo que tem que não tem. Eu falo para ela, eu tenho uma esposa que eu ensinei não. Eu dialogando com ela, eu falei, tu tem que saber viver dentro. É isso que sustenta um casamento. Porque tem pessoas que só querem as coisas boas, mas não sabe de onde vem. Tu só quer aquele teu marido, só pede para ele. Ele se vira para te dar. E quando não tem? É quando não tem que vai ser como uma quebrando aquela aliança, vai quebrando devagar. Porque a pessoa que está do teu lado, ela não vai te entender. Ela vai só querer. No casal eu conversava muito disso. Eu falei, o erro teu foi só dar. E não dizer para ela que uma hora ia secar. Né? Uma hora ia secar e de onde tu ia tirar? Eu falei, agora ela não tem como entender aquilo que ela queria, aquele luxo, e tu não tem possibilidade de imaginar. Aí quebra a aliança.
Então, hoje em dia, graças a Deus, todo dia nós lutamos, né? Porque o Satanás, ele luta muito contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a família de vocês, contra o relacionamento de vocês. Porque o Satanás, ele quer acabar. A tendência de Satanás é destruir. Ele destruiu um, ele vai destruir o resto. É por isso que eu pego pesado com meus filhos, eu falo meio pesado com eles, porque eu falo, se vocês não tiverem um alicerce agora, mais tarde vocês vão cair. Mais tarde vocês vão cair, eu falo para eles, mais tarde vem a droga, vem a bebida, vem o cigarro, vem o homem sexual te oferecer dinheiro, porque vem. Eu já fui moleque, eu já vi dessa vida, eu já vivenciei isso na minha vida. Porque a gente já foi moleque. E eu falo, então tudo que está acontecendo agora, tu tem que olhar, porque mais tarde vai vir te oferecer. Eu sempre falo, vamos com um aniversário, tu não conhece as pessoas, bebe, já bebeu, vira o teu copo. Se tu chegar lá, o teu copo estiver virado para se encher, não bebe. Eu ensino, todos os pais aqui, mãe, ensina. Porque tem pessoas ali que para fazer o bem, tem pessoas ali que para fazer o mal. Né? Para fazer o mal. Para brigar. Aí eu falo para o meu filho, o relacionamento, filho, é diálogo. Se tu não tiver, mesmo no namoro, é no namoro que vai conhecer quem é. A minha mãe sempre falava isso. O namoro é a escola do casamento. Aí tem pessoas que ultrapassam, né? Que é logo. Quando tem um propósito é diferente. O Senhor ele vai te abençoar. Uma semana. Eu falei para ela que o Senhor me enviou para salvar ela. Foi verdade, irmão. O Senhor me enviou para salvar ela. Salvou. Porque ela era uma católica que era brava, doente. Jesus, né? Jesus, aí minha mãe falava, tu não vai com eles? Lá na Pedreirinha tem muita gente para casar. A gente já foi. Entendeu? Foi rápido, mas porque era um propósito de Deus. É diferente, né? De tu passar na frente do Senhor e tu deixar Deus. Quando Deus está no controle, Ele vai abrir as portas. Vai abrir as portas. O nosso casamento, quando a gente se casamos aqui na igreja, a gente se casamos no Ponte Santo Antônio, foi muito dinheiro ali, irmãos. Era muito família, não foi brincadeira não, mas foi uma bênção aquele casamento, entendeu? Foi uma bênção, mas foi uma bênção porque eu achei tão bonito aquilo, porque não tinha condição, mas Deus fez um reboliço e saiu dinheiro de onde não tinha, né? Saiu de foi, irmão, saiu de onde não tinha. Aí eu estava viajando quando eu trabalhava vendendo a minha esposa, só ligava, olha, pediram mais tanto. Aí eu falava, Jesus, como é isso? Como é isso? Aí o Senhor enviava, foi uma coisa muito linda. Até hoje eu tenho as fotos, eu guardo. Eu me lembro de todas as datas do nosso casamento, do nosso namoro. Aí eu falo para ela, nós nos conhecemos lá no Luxão. Ela fala, é que a cidade não me lembra, tá? Eu tava numa sandália floral. Você no pagode. Aí o Luxão também no 4x4, né? Ele tava com uma sandália floral, aquela bermudinha floral e uma camiseta de crochê. Aí lá vem a morena lá dançando. Dançava muito. Eu só ficava na minha, só olhava. Mas detalhe, ele não gostava de mim, não. Ele tinha outra namorada. Era o amor da vida dele. Só que o Senhor fez um reboliço. E quando eu encontrei ele, a gente ficou uma semana namorando. E eu fiz igual a pastora. Eu disse, eu não vou na primeira vez. Eu me tranquei, porque eu falei isso pra mim. Aí depois, ele não deixava mais eu ir embora, porque eu ia pra festa, mas quando eu voltava, eu tinha que voltar pra casa pra me dormir. Porque ela Ele dançava não na deixava, ele não deixava eu voltar. Aí eu chamei ele, eu disse assim, quem que tu vais querer comigo? Tu vai querer só me usar e me jogar fora?
viver contigo. Eu disse, então vai lá que o meu pai me pede. Ele foi com 17 Eu anos. pensei que eu não ia lá, sabe? Pensei que vai ter medo do pai Com dela. 17 anos. Meu pai disse, eu te dou, mas não tem devolução. Aí eu fui lá, cheguei lá, vai falar com teu pai. Assim, Pinote, vai morar comigo, pastor hoje. Aí a gente E a mãe dela, não sei o que, começou a falar, eu falei, pega tuas coisas logo lá. Ela quer a morte, até hoje eu falo, olha, hoje eu não vou mais devolver com uma caixa não, vou devolver com guarda-roupa com tudo. Mas eu tinha uma caixa, a mamãe fala, porque a minha casa estava em reforma. O nosso guarda-roupa estragou tudinho. Aí ele fala até hoje, a mamãe fica pé da vida com ele. Mas eu não vou devolver com caixa não, vou devolver com toda a televisão. Ela não Mas os quer. meus filhos. Mas não tá. Mas, graças a Deus, né? Hoje nós estamos casados, né? Graças a Deus. Meu filho mais velho tem 20 anos e meu menor tem 17. É o tempo que a gente tem aqui na congregação, 20 anos. Glória a Deus. 20 anos é o tempo que meu filho tem de idade, é o tempo que a gente tem congregando com o Porque ele Senhor. não é piolho, né? Já tivemos muita batalha todo dia. Muita guerra, muita luta. Mas se a gente for parar pelas lutas, pelas guerras, nós vamos morrer. Muita pombagira. Vamos morrer. E o Senhor ele trabalha muito na minha mente. Eu oro muito para o Senhor trabalhar na minha mente, entendeu? Ele bloquear a minha mente. Negativa, matar, é isso que faz. Sabe por quê? Eu sei de onde eu vim. E o Satanás também ele sabe de onde o Senhor nos tirou. Irmãos, eu já dei esse testemunho aqui. O pastor nos estudou e eu vou falar só um trecho. Eu era daquele cara que eu não era de mexer com ele. Mas minha esposa não mexia. Satanás, ele me usava só no olhar. Ele olhava dentro do olho da mulher que brilhava. Era próprio Satanás mesmo, brilhava. Hoje em dia, uma vez eu fui quase demitido por causa disso. Porque a psicóloga falava e eu olhava desviando. Por que não podia dar pra mim? Não, Porque ela era bonita. eu olhava desviando. Eu ficava com receio, entendeu? Cair, né? Porque Satanás, ele é sujo. Aí eu olhava para ela e falou, olha, eu vou te demitir, não vai ser contratada. Aí ela falou, mas por que, doutora? Ela falou, porque tu não olha fixo, tu olha desviando. Aí eu falei para ela, tive que contar o meu testemunho para ela. E ela entendeu, ela falou, ah tá, porque eu ia te demitir. Porque tu não olha fixo, a pessoa que não olha fixo, numa empresa de segurança, ela não é confiável, sabia disso? Não é confiável, então tem que olhar fixo no olho. Então eu tinha esse receio, porque eu era novo convertido, eu tinha esse medo. Mas hoje em dia eu não tenho esse medo, graças a Deus. Deus me libertou. Hoje em dia nós estamos com honra e glória do Senhor, casados já. Vamos fazer, total todo, vamos fazer 27 anos. Eita, glória. Juntos. Mas muita coisa. Mas graças a Deus em todas essas batalhas nós somos mais que vencedores. Porque o Senhor está conosco. E eu gosto muito dessas datas, eu gosto muito de estar reunido, eu gosto dessa data. Eu gosto. Porque, irmãos, é como se fosse um aniversário. Pode celebrar a última vez que a gente estamos reunidos aqui, conversando, vamos se alimentar juntos aqui. Amanhã, só Deus sabe. Mas hoje Deus preparou esse momento. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, que alegria, né? O arraial. Graças a Deus. Bom, que dizer do André? Amém. Dizer do espaço. Bom, Olha, eu tô feliz. amém, gente. Deus, assim, Ele preparou, né?
Deus, ele faz as pessoas se encontrarem. Como todos sabem, eu não sou daqui, de Belém do Pará, eu sou de São Luís do Maranhão. E ele foi me buscar lá. Nós nos conhecemos, eu estudava, já fazia o segundo ano do segundo grau, e ele estudava em outra escola. Então, eu tinha um primo que, para mim, é como se fosse um irmão. E eu sempre andava com ele e ele tinha essa amizade com o André. Então, eu conheci ele através do meu primo e uns amigos meus também. Então, nós nos conhecemos e nós começamos a namorar e ali ficamos. E quando Deus ele tem um propósito na vida entre um casal, pode acontecer o que acontecer, mas se Deus está na frente, Ele está no controle de todas as coisas. Então, o nosso namoro foi assim um pouco... ficamos namorando um tempo, aí ocorreu uma situação, ele teve que voltar para cá, para Belém, e eu fiquei lá. Só que a gente se comunicava naquela época, era cartas ainda, aí eu escrevia para ele escrevia para mim, a gente ficava tendo esse contato. E naquela época não tinha celular, nada, era orelhão, e a gente se ligava, eu ligava para ele, a gente ficava nisso. E nunca mais desistimos. Então ele veio para cá, passou um tempo, quando ele retornou para lá, e lá ficamos, continuamos nosso namoro juntos. E até que nós nos decidimos vir para cá, ele me trouxe, ele chegou diante dos meus pais, pediu a minha mãe em casamento. A minha mãe queria que nós nos casássemos lá, só que não teve condições. Então, o meu pai disse, não, se queres ir, você vai, se não der certo, é só você me ligar que eu vou mandar me buscar, tudo bem. Então, nós viemos para cá. Então, aqui eu encontrei, não foi uma sogra, foi uma mãe. Então, nós tínhamos assim, uma amizade muito grande, graças a Deus, ele me dava muito bem com a minha sogra. Então, nós passamos a morar juntos, já faz quanto tempo? 31 anos juntos. 31 anos juntos. Dia 17 de agosto de 1994, Então, igreja, Deus ele tem um propósito, ele prepara tudo. Assim como o missionário estava falando sobre o casamento dele, os gastos que ele teve, realmente isso é verdade, é muito gasto. Só que quando Deus ele tem um propósito, ele prepara. Então o Senhor ele usou uma irmã. Ela chegou diante de mim, ela disse, você quer casar? Eu disse, eu quero. André, você quer casar com a Rosângela? Eu quero, então pode preparar que eu vou pagar. Eu vou preparar o teu vestido. É só escolher. Ela me deu uma revista, ela disse, escolhe o vestido. E eu escolhi, ela costurou esse vestido, fez esse vestido, fez a festa, foi a coisa mais linda. E nós estamos juntos para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos deu um casal de filhos, o Senhor são bênçãos nas nossas vidas. Aqui todos já conhecem, eu já dei esse testemunho, então foi Deus que deu esses dois frutos para nós cuidarmos, ele é do Senhor. Então eu quero dizer ao tio André nesta noite que eu te amo muito. E obrigada a você, esse marido maravilhoso na minha vida. Amado Senhor, foi a história que ela contou aí. Precisa de foi, ela relatou agora há pouco o que aconteceu. Estamos juntos já há 31 anos. Conheci ela já, o primo dela me apresentou ela. Foi época de eleição para presidente. Você tinha achado, perguntar a ela. Foi dia 14 de agosto de 1994, uma quinta-feira à noite. O cabelo dela era assim, era maior, era até aqui assim, volumoso. Achei maravilhoso. Olha, vou ser sincero para vocês, quem me conhece sabe. Eu não gosto de mulher gorda, nem de mulher baixa. Estou sendo sincero.
Aí, olha, Deus me deu, olha, essa morena bonita, olha. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Aí, quem é mais antigo aqui, sabe que onde nós moramos hoje em dia, não tinha estrutura de casa, era só a casa da minha avó, da minha mãe e da minha tia. Eu cheguei lá no quintal, eu levantei os olhos para o céu, tomei de exemplo o caso do meu pai. Meu pai é maranhense, lá de São Luís, casou com uma paraense, veio para cá com a família dele, conheceu a minha mãe e casou. Aí eu levantei os olhos para o céu e disse, meu Deus, eu quero uma mulher maranhense. E quero ter 2 filhos, um casal, 2 homens, 2 mulheres. E foi passando o tempo e como ela estou aqui, eu fui para lá, aconteceu uma situação, eu tive que ir para lá, eu voltei, conheci ela e passamos naquela época, na ela estou aqui, você breve por muito tempo, quando ela estou aqui, foi carta, depois veio, era ficha, né? Orelhão, depois passou no cartão, né? Já real. Aí fui pra lá, aí ela estou aqui, fui à casa dos pais dela, convidei a mãe dela, não, minha filha começou a chorar lá na sala, o senhor Raimundo, que é o pai dela, olha, ela estou aqui, né? Vai, você quiser ir pra lá, você vai. Se não der nada certo, você liga pra mim, que eu vou mandar o dinheiro da sua passagem, você volta de novo. Eu disse, não, vai dar tudo certo. Eu já fui na igreja católica, ela foi o maior processo. Você já fez primeiro comigo, você nunca fiz, nunca gostei disso. Não, minha mãe evangélica e tudo mais. Aí estamos aí. Eu tenho 2 sogras, tinha 2 sogros, eu já faleci infelizmente, mas eu tenho 2 sogras. Uma mora no estado do Maranhão e outra mora aqui em Marabá. Cunhado. E estamos aí, um casal de filhos maravilhosos. E estamos aqui fazendo principalmente a obra do Senhor, que é mais importante. E o Jonathan? Agora vamos pro presente. Opa! Tá tudo aqui? Tem 2 rodas. Olha, tem uma. Olha, deixa aí. Olha, tem que levar pra lá a lembrança do docente. Como é? Vai ser sorteio? Vai chamar o coro como é. Gente, é assim, todo mundo trouxe. Amém. É que o dela é Trouxe. todo mundo. Como é pra trouxe? A me dizer que vai me amar Peraí que eu vou tirar. Deixa eu ver o que tem de bom pra nós. Depois, tu vai pensar na comida. Peraí, fica aí, vai conversando. Minha força. Quer não, na cabeça do por favor. Vai ganhar e vai dar. Deus lhe abençoe. Deus lhe dê grandes bênçãos na sua vida, na vida dos seus filhos. Liberta ela. Isso. A flor é pra dar pra outra pessoa? É missionária de Mara? A flor é pra dar pra outra pessoa, é? É. A massa, no caso, vai dar pra outra pessoa, é? Ela já deu, já deu. A flor. E aí, o presente para pra quem? Tia Flor e o presente. Não, o presente é... outra pessoa que ela vai Que escolhe. Ah, tá. Não, eu gostei dos outros. Escolhi esse lá, eu acho. É pra você, né? Sim. Fica dela.
Os Vai casados resolver. só vai entrar, os casados vai solteiros. Uma lembrança de lembrar você quando você for tomar café pra se lembrar de mim. É o Quero que Deus abençoe você. Tá aqui o celular. Tá filmando aqui. Só isso. Que Deus abençoe você. Cadê seu celular pra tirar foto? Tá aqui, tá filmando, filha. Ela que tem que Mas é bom, é umas fotos, né? assim. Depois a gente marca. Que Deus abençoe você. Você reviu o seu marido. Pra você também. Eu acho. Então devolve, tu acha? Hoje eu acho. Toma, tio. Aquela pessoa pra aquela, né? Então eu comigo. Depois você vai fazer. Não, não gosto. E agora? E os que não estão aqui vão receber também. Não, Não, só quem tá aqui. Quem não tem, não tem. Quem Não, não tem, não ganha. Tá no trabalho, mas eles não estão bem. Tem que dar. Escolhe, tia. Agora tá, vem cá, querida. Por favor. A chamada dela foi de Mudou todo o meu roteiro. Minha avó, tudo bem? Saudade da filha. Há muito tempo que a gente não se Olha, Thay, deixa eu falar uma coisa pra você. Boa noite, Cacau. Eu sei Eu vi que você chegou aqui, você conquistou nossos corações, da família Miranda. Eu não tenho você como uma mãe de igreja, eu tenho você como uma filha, você sabe. Nós aqui só que parece coração de mãe, né? Todo mundo é antigo. Então, quando você for dormir com seu esposo, você vai sempre lembrar desse dia. Vai aquecer você. A noite de frio, tá? Que Deus abençoe você, seu casamento. Ainda esse ano vamos ser desse bonito. Eu creio. Foi tudo de última. Não, tá dentro da sacola, amor. Se não tiver, dá a roda. Só que, pra quem eu ia dar, já levou. Então, tem que ver outra pessoa. Gente, eu comprei uma caixa de chocolate. Não, foi de última hora, porque eu não vinha. E eu acabei comprando uma copa também para colaborar. Mas foi com toda a intenção. Eu vou dar a caixa de chocolate pro meu pastor. Ela faz por isso Seja muito bem-vindo. É meu pai na fé, minha mãe na fé. É com todo carinho, tá bom? Foi de última hora. Se eu comer mais tarde com a sua esposa. Não pode sentar. Não, meu marido ele vendeu. Eu vou dar esse presente aqui para uma pessoa. E quando eu fui escolher, o Senhor disse assim: tu vai dar para essa pessoa aqui, porque ela é muito preciosa para mim. Diz para ela que ela é a menina dos meus olhos, que ela é a minha princesa. Se ela não se sente amada, diz para ela: eu amo muito ela. Que o que eu dei para ela é muito precioso e eu necessito daquilo que eu dei para ela. Se ela não se sente amada hoje, ela vai se sentir, porque o Senhor mandou falar isso. E detalhes, eu profetizo na vida dela um esposo feito meu, que trata ela feito uma princesa. Porque é assim que meu marido me trata. Quando diz que ele não tem amor, ele diz assim para mim: eu vou dar um jeito. Tu vai ter. Então, essa pessoa que ela se sente uma princesa hoje é a Lídia. Eu te amo, tá bom? Sinta se amado e abraçado, beijado, tá bom? Eu vou passar mais 2 presentes, tá? Olha, esse ramo
da igreja, eu não sei, ela me chamou muita atenção. Eu até falava assim para a esposa dele, tu não tá morando com ele, por quê? Aí eu falo para ele, tudo bem, meu amigo, meu irmão Arte? Eu gosto muito dele. Aí eu lembrei que ele é açougueiro. Lá na minha casa tem várias facas. E meu marido gosta muito de faca, ele gosta de faca bem amolada. Então eu trouxe esse daqui para ele. Eu quero que a esposa dele passe para ele e diz para ele que eu amo muito ele em Cristo Jesus. Deus abençoe. Esse daqui é para o novo casal da igreja. Ano passado teve vários, né? Vários fotinhos, não foi, pastora? Então, é para recém-casados esse aqui, tá bom? Esse aqui é a pastora, que é o pastor e a pastora. Tá batendo foto? Vamos jogar no Instagram. Não tem foto não, peraí. Vou filmar. Bate de foto. E essa foto aqui eu vou dar para uma pessoa também muito especial para mim. Ela não tem namorado, mas eu sei que o Senhor está preparando, porque o Senhor prepara de melhor nessa terra para nós, tá bom? Que é a Emily. Amém, Jesus. Pode dar pra... É. Vou pra mim, eu quero um discurso bem bonito, Qual mas é? Bora aí. não vai gaguejar pra mim. Qual é o dela? Da Eudora. Não, o outro. Esse é o Deixa eu ver. É. não repete, tá? Eu vou dar para o irmão Márcia. E a rosa eu vou dar para a Lídia. Uma rosa com uma rosa. Olha, eu já não dei minha rosa, hein? Depois a senhora está. Tesouro, presente. Pode dar para homem a rosa? Pode. É esse aqui, pai? Esse é a prima de cooperação. No serviço dele lá. Só não repete. Jeito que a pessoa já repete. Pra Emily. Ela vendeu uma joia, gente. Ah, foi. Aí agora tem a rosa, né? Troca pra ele. Deixa eu ver. Não, eu vou dar pra ti, só pra te não ficar com ciúme. Eu não vou dar pra você. Tá fazendo minhas fotos aí? Que é minha. A minha mão. Ah, eu escolhi outra. Qual é? É dois. Começa por um, depois eu começo a puxar. Primeiro eu vou dar rosa. Eu quero chamar uma pessoa aqui que, pra mim, ela é muito especial. Mas essa rosa, eu quero chamar a primeira pessoa. Vem cá, Isabel. A Isabel já vai embora. Ela é uma pessoa... Eu também sou muito
porque quando eu cheguei aqui, eu já conheci a irmã dela há muito tempo. E quando eu cheguei aqui, eu vi ela, eu achei ela muito parecida com a irmã dela, eu já até trabalhei com a irmã dela. E a Isabela é uma pessoa, para mim, assim, como uma irmã. Eu tenho ela como uma irmã. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ela não é disposta de fazer nada na casa de Deus. Então, isso eu acho muito lindo nela. Eu acho muito linda. Se eu, como ser humano, como irmã dela do Cristo, me alegro do esforço que ela faz para dar as coisas na casa do Senhor, imagina o Senhor. Imagina o Senhor, como ele não se alegra. Eu converso muito com a Arte, eu digo, Arte, a Isabel é a pessoa, tem duas pessoas lá dentro da igreja que elas não medem esforço quando eu faço venda, de querer me ajudar, de me ligar e me perguntar se eu preciso de algo, se eu quero ajuda. E ela diz, olha, eu não tenho muito, mana, mas eu tenho tanto, dá. Então, isso eu acho muito lindo nela. Então, se eu, como ser humano, já acho isso muito lindo nela, imagine Deus. Então, essa rosa simboliza o Espírito Santo ensinando na tua vida. Então, eu profetizo muitas coisas boas na tua vida. Eu sei que o que tu passa não é fácil. E essa rosa de todo o coração para ti, para te se sentir amada, como mãe, como filha, como esposa, porque eu sei que Deus está perguntando algo. Lindo, maravilhoso. Aleluia. Você vai assim o quê? Te sente amada. E essa outra que é minha, com meu esposo, me tentar, ele não dá mais, ele falou que é minha rosa. E essa outra aqui eu vou chamar também uma pessoa que ela é muito especial, porque como eu falei, são duas pessoas aqui que não medem esforço para me ajudar quando eu estou fazendo a venda, me perguntam, digo para mim, pergunto se eu quero ajuda, tudo é a pastora Suzy. Eita! Desculpa. Eu também quero uma lembrança, para a senhora se lembrar de mim, né? E dizer o quanto eu lhe admiro, o quanto a senhora é muito especial para mim. Né? E quando eu cheguei também aqui, eu me senti amada e abraçada pela senhora. Então, essa é uma lembrança para ti, para a senhora, e obrigada por tanta ajuda. Amém, Jesus. É prato. Jesus. Esse aqui é meu e do Duarte. É dois presentes. A gente quer chamar. Aqui eu vou falar gente, porque meu esposo não está aqui, eu estou apresentando ele. Vou chamar o pastor e a pastora. Eu sou assim, gente, eu choro. Eu sei, eu sou. Isso é uma lembrança, uma Duarte, para vocês lembrarem da gente. Eu faço das minhas palavras dele, dizer muito obrigada para receber a gente de braços abertos. Aqui, não olhar os nossos defeitos, mas nós nos sentimos amados. Não vale. Porque eu queria dar. Então, tenho um carinho muito grande pela senhora, que agora tem um pastor, como eu falei, meu pastor, eu também tinha um pastor, mas eu ganhei hoje, é um casal. Quando eu lhe vi, eu falei, pastor, aqui o pastor Márcio me fala que ele era só o nosso pastor. E Deus, ele devolveu o pastor para cuidar da gente, dessa vida. Então, eu quero que vocês se sintam amados, abraçados, eu amo a vida de vocês. Amo meus Vou te pegar o pau aí, que fica melhor. Quem não tem ainda, né?
Gisele, eu digo assim que eu aposto no ministério dela. O Senhor aposta também no ministério dela. Muitos podem não dar significado, né? Valor. Mas eu sempre falo para ela, Gisele, te levanta, vem orar, vem se juntar comigo, vem, sabe? E eu quero ver todas trabalhando para o Senhor no ministério, orando. Eu quero que vocês se levantem, como mulher de Deus. Porque quando eu cheguei aqui, eu ia desistir. E uma pessoa me encontrou na rua do Ministério Infantil e falou, vamos pro meu lado, vem. Eu ia desistir, gente. E essa pessoa me trouxe de volta. E eu continuei arremando, né? Remando. E muitas fases nós passamos aqui, e eu continuei, né? O Senhor estava no barco, mas muitas vezes eu me sentia sozinha, mas o Senhor estava no barco e eu fui puxando uma, fui puxando outra, vamos continuar. E a Gisele é uma dessas. Eu digo, vamos, Gisele, quando ela falta, né, pastora Gisele, voltou a semana inteira, a gente briga com ela, mas, sabe, eu digo, Gisele, te levanta, Deus tem muitas coisas. As experiências com Deus, elas são extraordinárias. É dolorida, a luta é grande, mas o Senhor ele é maior. Então eu profetizo tudo de bom na tua vida sentimental, no teu ministério, na tua casa, na tua família, como mãe, como mulher, como esposa. Não olha para o cenário, como a pastora fala. Não olha para o cenário. Amém? Vou chamar a Rosângela. Uma lembrança. Não tem discurso. E a Rosa é pra tia Rosa. Fala com quem vai dar pra mim. Tem que dizer alguma coisa. Eu não sou artista especial. Não vi. Obrigada, chegou muito cedo. É a última a sair. Que esse aqui, apresentar para essa pessoa, uma pessoa muito especial nas nossas vidas. Porque a gente tem um caso aqui, né? Meu irmão, e essa pessoa está com a gente, conosco, a todo esse tempo. E sempre ela está aqui nos abençoando, com uma coisa com a outra. Não vou dizer o que as coisas. Quando também passei um momento difícil, né? Essa pessoa sempre nos abençoando com batom, abençoando com amor. Isso aqui é muito pouco, mas a flor, a rosa, ela representa uma coisa muito bonita. Quem for ver a interpretação disso aqui, é uma coisa muito linda. Então, lá na frente, você vai ser abençoada, porque Deus vai nos abençoar de uma tal forma que isso aqui está representando. Então, a pastora Suzy tem representado muito em nossas vidas. É uma pessoa muito especial. Eu te amo. Amém. Você é o vaso. Olha dentro do vaso essa planta. Eu vi o dia. Voltou pra minha roda. Vocês gostaram? A Globo está me perdendo. Voltou pra mim. Olha, Este aqui eu vou dar para a tia Kenisa Soares. Tia Kenisa Soares. eu ganhei. A Taia é uma bênção. A pastora testemunha disso. Como chegou a Taia aqui? Mas para a honra do Senhor, a Taia está aqui.
e ela está somando na obra do Senhor. E que Deus possa abençoar cada dia do ministério. Você é especial, você é escolhida. Deus abençoe. Aqui é mais uma lembrança, mas é de todo o coração. E essa lembrança eu vou dar uma pessoa que chegou agora, o pastor da igreja. Sinal de respeito também. Tem que honrar, né? Com certeza. Porque ele chegou agora, recente, e muitas pessoas aqui na igreja, acho que perceberam isso há muitos anos. Eu sou recente, dizendo assim, poucos anos, 5, 6 anos que estou aqui. E pelo que eu posso acompanhar, eu sou igual minha mãe, uma pessoa observadora, e tem mais mulheres do que homens aqui na congregação. Homens aqui, dá para se contar nos dedos. Eu, o missionário Levi, o Acho, que chegou agora há pouco também, e o Tiago, e o Jonathan, aqui. São 4. E a maioria, o Darlan, esposa da missionária diaconisa Thay. Mas dá para contar nos dedos aqui, são 5. Mas o pastor chegou agora a nos ajudar, aqui já fez muito, aqui já criou já o coral dos homens que não tinha. Mas é um homem de Deus que chegou agora, deixou ele aqui. Então, Deus tem propósito na vida dele, eu creio, aqui com a pastora. Eu creio que muitas coisas Deus vai usar ainda em favor do povo de Deus aqui na face dessa terra. Amém! E essa rosa aqui, uma pessoa especial, é diaconisa Márcia. Amém. Tenho um respeito a ela. Eu vejo ela assim, como a minha mãe, calada, mas quando ela fala. Não, mas com todo respeito. Não, eu trago você. Não, eu tenho relação com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa da obra de Deus, sempre de oração, ali na Assembleia de Deus da Pedreirinha. E eu respeito que eu tenho a ela, como irmã em Cristo e como mulher também. Amém! A Lisete levantou do túmulo agora. Vou dar uma pastora. Acabou? Acabou. Fica falsidade. Todo mundo. Pode fazer. Então, gente, é só gratidão. Para a pessoa que eu vou entregar. Eu tenho gratidão pela vida dela. Porque é uma pessoa que tem somado aqui no ministério, que é a missionária Gilmar.